Olá, seja muito bem-vindo aqui nesse canal e se você ainda não me conhece, eu sou a Rúbia Merlin, criadora e treinadora do programa Viva em Paz com a Comida, que é um programa online de recuperação para pessoas que sofrem com compulsão alimentar e bulimia. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser avisado que tem vídeo novo para você. Sem mais delongas e vamos para o conteúdo de hoje, minha gente! Você já ouviu falar em inventário das emoções? É algo muito simples e qualquer um pode fazer para organizar as emoções acumuladas no decorrer da vida. E por que é importante fazer isso? As nossas emoções dizem muito ao nosso respeito, principalmente sobre o que a gente está sentindo e como a gente reage ao que acontece à nossa volta. O problema é quando a gente ignora as emoções e a gente coloca elas numa espécie de depósito. E elas ficam ali guardadinhas e por fim acabam atrapalhando o andamento da nossa vida e minando a nossa energia. Você teria coragem de abrir o seu depósito de emoções? Muita gente não tem, mas é necessário. É como depósito de tranqueiras que a gente vai juntando em casa. Chega uma hora que a gente precisa abrir e organizar. O mesmo acontece com a nossa bagunça emocional, ou seja, o nosso depósito de emoções, vez ou outra, precisa ser aberto, analisado, limpo e organizado. A gente tem uma tendência de guardar muitas emoções no nosso depósito emocional e é difícil de abrir, porque ali tem emoções que não são boas, outras que são inúteis, mas todas elas precisam ser analisadas. A maioria está relacionada com sentimentos ruins, como medo, raiva e tristeza. Às vezes, a gente sente raiva de alguma coisa que talvez nem existe, e por isso é importante fazer um inventário de emoções. Mas, como fazer um inventário de emoções? O psiquiatra Daniel Martins de Barros explica que é importante fazer um processo de autoanálise. Isso nada mais é que parar e escutar você mesmo. Então, tome uma boa dose de coragem, abra o seu depósito emocional, identifique quais são as sensações e sentimentos e quais são as emoções que estão ligadas às suas sensações e sentimentos. Por exemplo, é fácil de você se irritar com alguma coisa. Então, procure entender o porquê de tal coisa ou por que essa situação te irrita e o que você pode fazer para mudar esse sentimento. Você pode escolher o que fazer com cada emoção que aparece. Você pode jogar fora ou guardar se forem realmente importantes. E como identificar as emoções? Primeiro, você precisa parar e voltar a sua atenção para o momento presente. É quase como uma meditação, quando você mergulha em si mesmo. Depois, você vai prestar atenção nos sentimentos para conseguir identificar o que realmente está sentindo. O que eu estou sentindo de fato? É raiva? Tristeza? Medo? Saber dar nome para as emoções faz parte do processo de autoconhecimento, porque as emoções são mensagens criptografadas que o corpo envia para o cérebro decodificar, ou seja, o corpo manda sinais ao cérebro de algo que não vai bem ou vice-versa, mas que para a comunicação entre eles funcionar, a gente precisa aprender a ouvir e na maioria das vezes a gente ignora. E quando a gente ignora essas emoções, a gente adoece. Uma vez que você identifica a emoção, o próximo passo é descobrir o motivo que causou essa emoção. E muitas vezes você vai perceber que os motivos são tolos, pois a solução à causa não depende da gente. Aqui eu posso te dar um exemplo muito prático. Um aumento na cotação do dólar. Tem gente que fica irritado com isso, mas essa irritação em si não vai fazer o preço do dólar diminuir. Ou seja, a pessoa ficou irritada por uma coisa que foge do controle dela. Isso gerou uma emoção ruim para o corpo, acarretando em outro problema para a saúde.
Esse foi um exemplo simples, mas esse exercício pode ser feito em qualquer emoção, inclusive as boas. Muitas vezes, as nossas emoções boas estão guardadas no nosso depósito, que acabam sendo esquecidas de vez. E, na verdade, elas poderiam ser usadas para despertar sentimentos de alegria, ânimo e felicidade nos momentos difíceis. Eu vou te dar outros exemplos de emoções que podem sugar a nossa energia. O medo da morte por ter perdido um ente querido. Medo de entrar em um novo relacionamento positivo por ter tido um mau relacionamento no passado. O medo de voltar para o trabalho ou conseguir um novo por ter passado por alguma situação ruim. Mágoa ou raiva de alguém que te ofendeu ou não te tratou bem no passado, mas que nem tem mais relação com o seu presente. Enfim, esses são alguns exemplos simples para que a gente entenda que existem muitas emoções que não têm mais utilidade na nossa vida. Então, não tenha medo de abrir o depósito de emoções. Lidar com as emoções não é uma tarefa muito fácil para a maioria das pessoas, mas você não deve ter medo de enfrentar elas. Claro que se essas emoções estiverem ligadas a um trauma e não for possível tocar no assunto ou pensar nele, o mais recomendado é procurar uma ajuda profissional, porque não é aconselhável lidar com certas emoções sozinho. Todos nós precisamos de terapia, independente se estamos doentes ou não. Seja terapia profissional, seja uma conversa com alguém de confiança, a prática de alguma atividade física ou relaxante, o que não pode é ficar guardando as emoções, pois além de atrapalhar a vida, elas podem se transformar em uma doença grave. As emoções acumuladas ficam perturbando a nossa mente e drenam a nossa energia. E é por isso que fazer o inventário das emoções ajuda a deixar a vida mais leve e fluida. Principalmente nessa fase de pandemia que estamos vivendo, onde as emoções estão à flor da pele. É muito importante você dar ouvido a elas, assim elas cumprem o seu papel e vão embora. Por exemplo, quando perdemos alguém, a gente fica triste e a gente não deve ignorar essa tristeza. A gente tem que entender a mensagem que a tristeza quer nos dizer. Que mensagem é essa? Que eu estou triste porque perdi alguém que tinha valor para mim. A partir do momento que a gente toma consciência que a gente não tem mais essa pessoa, a gente precisa seguir em frente e deixar a tristeza ir embora. Se não prestamos atenção nisso, a tristeza fica batendo na porta até que a gente abra, ou seja, as emoções ficam fazendo burburinhos na nossa cabeça, incomodando até que a gente pare para ouvir. Então, aproveita e faz uma lista de emoções, sejam elas boas ou ruins, entenda o que cada uma delas quer dizer e avalie se elas têm razão de existir. A faxina emocional pode nos deixar mais fortes e preparados para o que está por vir. Se você quer receber um teste para fazer o seu inventário das emoções, deixa aqui nos comentários o seu e-mail. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe essa mensagem com aquela pessoa querida para você que tem sofrido por estar com as emoções guardadas no depósito. Dessa forma, você faz com que esse canal cresça e que eu continue trazendo conteúdos que agreguem valor nas nossas vidas. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo no seu coração, gratidão por me ouvir e muita paz e muita luz no seu caminho.